Olá a todos, eu sou André Malavasi, presidente da Comissão Nacional de Trombose na Mulher, e novamente agradeço ao professor César Fernandes, ao professor Marcos Felipe e toda a diretoria da FEBRASGO pela coragem da criação da Comissão Nacional de Trombose na Mulher e por ser, então, uma diretoria tão proativa, que nos estimula tanto a estarmos em contato com os colegas associados. Estamos aqui, então, dando sequência ao tema de trombose na mulher. Havíamos falado no último capítulo que a pesquisa de trombofilia hereditária ela não deve ser realizada se nós temos apenas intercorrências obstétricas. Só devemos pesquisar as trombofilias hereditárias se temos uma mulher que teve trombose imotivada, uma trombose idiopática antes dos 50 anos, ou algum parente que teve essa ocorrência. Tromboses recorrentes, se ela teve trombose associada à gravidez ou puerpério, portanto TVP ou embolia pulmonar. Tromboses em sítios bizarros, em sítios distintos. A trombose habitual é na perna e no pulmão, então qualquer outro local é uma trombose em sítio anômalo. Ou se essa paciente, ela então teve trombose com o uso de método contraceptivo hormonal. Nessas situações, pesquisamos. Nas outras, não, porque como nós vimos, apesar de existir relação com intercorrências fetais, nós não temos benefício com o uso dos anticoagulantes. Diferentemente se nós temos a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Então o CHEST é muito claro. Mulheres com história de complicações gestacionais, sugere-se contra a pesquisa de trombofilia hereditária. Mas, se a mulher tem perdas gestacionais precoces recorrentes, eles definem muito bem, 3 ou mais perdas antes de 10 semanas de gestação, recomenda-se avaliação de anticorpo antifosfolípide, porque esta é a famosa SAF, é a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Esta síndrome deu ao professor Graham Hughes, um reumatologista britânico, deu a ele o título de cavaleiro da corte britânica. Ele foi agraciado com o título nobre, por ter descoberto em 1967 esta síndrome. O professor Graham Hughes, ele havia fundado a Lupus Clinic, uma clínica própria para cuidar de lupus nos pacientes, e os senhores sabem que 90% dos lupus são em mulheres, e essas mulheres lúpicas engravidavam. Engravidavam e elas tinham algumas características muito interessantes. Elas tinham livedo reticular, elas tinham plaquetopenia, uma trombocitopenia abaixo de 100 mil plaquetas por milímetro cúbico. Elas tinham frequentemente um anticorpo circulante que ele não sabia qual era, que ele sabia que positivava o cumbis indireto, e tinham trombose, e algumas TVP e embolia pulmonar, e óbito fetal, ou perdas gestacionais precoces. Ele descreveu esta ocorrência, esta síndrome, esse conjunto de sinais e sintomas, e em 1985 foi cunhado então como síndrome de Hughes ou SAF, síndrome do anticorpo antifosfolípide. O que é SAF? É um anticorpo contra a bicamada fosfolípide da célula e que remove o escudo protetor de uma proteína chamada anexina 5, acaba expondo a carga elétrica negativa da bicamada fosfolípide, estimulando a via intrínseca que a gente viu no primeiro capítulo. Então, fator 12 transformando em 12 ativado, 11 em 11 ativado, 9 em 9 ativado, 8 em 8 ativado, assim por diante até vir no fator desativado, transformando protrombina em trombina e transformando fibrinogênio em fibrina. Então, isso era a descrição da SAF. Mas para nós fazermos o diagnóstico de SAF, nós temos que seguir este critério, que é o famoso critério de Sydney, critério na Austrália. Só para fazer uma lembrança, agora em 2019, a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, ISTH, fará o Congresso Internacional de Trombose e Hemostasia em Melbourne, agora em 2019. Esse ano, em 2018, foi em Dublin, o ano passado foi em Barcelona, o ano anterior havia sido em Berlim. Então, todos os senhores que tiverem interesse em coagulação, esse ano no Brasil foi fundado também a Sociedade Brasileira de Coagulação, de Trombose. Quem tiver interesse, estão todos convidados então para em julho, 6 a 8 de julho, estarem presentes conosco em Melbourne. E foi em Sydney, em 2006, que a ISTH definiu então os critérios para a SAF. Para eu dizer que uma pessoa tem SAF, eu preciso de um critério clínico,
Mais um critério laboratorial. Quais podem ser os critérios clínicos? Os critérios clínicos podem ser trombose vascular, portanto TEV, TVP ou embolia pulmonar, ou trombose venosa central, trombose em qualquer veia. Ou trombose arterial, IAM, um AVC isquêmico e assim por diante. É uma trombose vascular. Ou morbidade obstétrica, 3 perdas sucessivas abaixo de 10 semanas, excluídas causas anatômicas, cromossômicas, infecciosas, ou uma perda acima de 10 semanas, também excluídas as causas outras. Mais um critério laboratorial. Eu preciso ainda lembrar que na morbidade obstétrica tem um outro critério que ele é muito pouco utilizado, que é o parto prematuro abaixo de 34 semanas por insuficiência placentária, caracterizada por Doppler de artéria umbilical ou por anátomo patológico de placenta. Então, é um parto prematuro abaixo de 34 semanas por insuficiência placentária. Mais um critério laboratorial, que é o encontro apenas desses 3 marcadores, apenas os 3. Anticorpo anticardiolipina, ou o anticoagulante lúpico, ou o anti-beta-2 glicoproteína 1. Apenas os 3. Mas tem o anticorpo antifosfatidilcerina, tem o anticorpo antiácido fosfatídico, antiácido etanolamina. Não. Neste ano, em 2018, em Dublin, foi ratificado, foi confirmado que para ser SAF são apenas os 3. Anticoagulante lúpico, anticorpo anticardiolipina ou anti-beta-2 glicoproteína 1. Basta uma medida? Não. Tem que ter uma medida e o intervalo mínimo de 12 semanas entre a segunda medida, justamente para tirar os anticorpos flutuantes que são falso positivos. Então, só podem ser esses 3 marcadores com intervalo mínimo de 12 semanas. Não pode estar grávida, porque dá falso positivo. Não pode estar com trombose aguda, que dá falso positivo. Não pode estar anticoagulada, porque dá falso negativo. Então, o critério, como os senhores veem, ele é um critério um pouco seletivo. Além disso, quando nós dosamos o anticorpo anticardiolipina, não é qualquer valor. Tem que ser em moderado ou alto título, ou seja, acima de 40. O laboratório dá como positivo acima de 10. Quando eu doso o anticorpo anticardiolipina, o IgG, a unidade é GPL, o IgM é MPL. O IgA não serve, é só IgG ou IgM. O laboratório acima de 10 dá positivo, mas para ser SAF tem que ser acima de 40. Então, se eu tenho um critério laboratorial e um critério clínico, eu posso dizer que essa pessoa tem SAF. E na síndrome antifosfolípide acontece isso. Os anticorpos, eles removem a camada protetora de anexina 5, expõem a carga elétrica negativa do endotélio, eu tenho uma ativação sequencial da via intrínseca com a formação do coágulo. Além disso, vejam que bacana aqui, então, a bicamada fosfolípide, removendo na figura do meio aquela camada isolante de anexina 5, estimulando a via intrínseca da coagulação e fazendo o trombo. Além disso, a placenta ela tem uma enzima chamada metaloproteinase que dissolve a matriz de colágeno justamente para facilitar o crescimento trofoblástico, a remodelação endovascular, para facilitar então a placentação. Uma gestante normal ela tem muita enzima que fixa o trofoblasto, que é a metaloproteinase do tipo 2, e tem pouco fator tissular inibidor de metaloproteinase do tipo 2. Então, a grávida normal tem mais enzima do que fator inibidor. A grávida com SAF, ela tem uma inversão dessa relação. A grávida com SAF, ela tem muito fator inibidor e, portanto, ela tem pouca metaloproteinase. Isso faz com que ela tenha uma placenta pequena, uma placenta que invade pouco, ou leva a abortamento, ou leva a restrição de crescimento fetal, ou leva a pré-eclâmpsia grave, ou leva a óbito fetal, restrição de crescimento fetal, DPP e assim por diante. Portanto, a SAF, a síndrome do anticorpo antifosfolípide, faz com que a placentação seja anômala, seja insuficiente. Quando nós usamos heparina de baixo peso molecular
Na gestante com SAF, nós reequilibramos essa relação entre as metaloproteinases e seus fatores inibidores, voltando a ter uma placentação normal. É por isso que na SAF, quando eu uso heparina de baixo peso molecular associado a ácido acetilsalicílico, aspirina infantil, AS, eu tenho uma taxa de sucesso de 85% a 90%. Então, é por isso que grávida com perdas recorrentes, vale a pena saber se ela tem SAF. Porque se ela tem SAF, o tratamento de heparina, com heparina de baixo peso molecular, mas aspirina, muda a história. Então, é muito relevante nós termos esse diagnóstico, diferentemente das trombofilias hereditárias, que não adianta você ter diagnóstico porque você não vai conseguir mudar a intercorrência. A trombofilia hereditária naquela paciente sem antecedente pessoal familiar de tromboembolismo. Então, encerramos aqui este capítulo, porque o próximo capítulo falaremos sobre os outros fatores de risco, então, que estes sim são importantes, relacionados ao tromboembolismo na gravidez. Muito obrigado e até a próxima.